Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Bem-vindos e bem-vindas a mais um IM Podcast. Um IM Podcast especial. Tô aqui acompanhado de vocês, divas do Quantos? Camila, Carlinha, Thaís. Bem-vindas, bem-vindas. Obrigada. Hoje nós vamos falar, gente, sobre o Coletivo Quantos, tá? E a gente está recebendo aqui 3 pessoas que são... tem cargos de liderança dentro do coletivo, né? E eu gostaria que cada uma de vocês se apresentasse para depois a gente começar a apresentar o Coletivo Quantos. Vamos lá, posso começar, né? Pode começar, Camila. Sou a Camila Silva, sou mineirinha, tá? Mineirinha, eu costumo dizer mineirinha de São João del Rei, mas estou aqui em BH já tem uns 7 anos. Assim como característica do coletivo, sou uma profissional da área da mineração. Há praticamente 25 anos e durante esse tempo construindo uma carreira híbrida, né, entre RH, sustentabilidade, mas apaixonadíssimo por ações de impacto social. Então, acho que é uma das grandes definições, assim, minha trajetória dentro da mineração. Sim, sim. E é isso, eu fico por aqui. E aquela Camila que poucas pessoas conhecem? Aquela Camila que não tá impressa no currículo, Camila. Currículo da vida, né? Nossa, assim, é interessante porque na minha trajetória de vida, eu sempre falo assim que eu tenho mais da metade de tempo trabalhando que da minha própria vida, né? Então, meio que a gente vai se entrelaçando um pouco e a gente tem que fazer esse exercício mesmo, de tirar um pouco o currículo profissional e a gente se enxergar no meio desse caminho todo, né? É isso aí. Mas a Camila que ninguém vê no currículo, eu acho que é muito difícil, porque eu coloco um pouco da minha impressão pessoal também no meu currículo profissional. Sim. Mas a Camila gosta muito de música, gosta de festa, gosta de... Eu gosto muito de impacto, né? Eu gosto muito de impacto nessa sociedade. Então eu acho que, assim, as coisas vão se misturando muito, né? Mas a Camila fora do currículo... É a Camila DJ. De movimento. Eu não queria dizer, Gustavo. Eu não queria dizer, né? Mas acaba promovendo também. Daqui a pouco eu saio da mineração e entro no entretenimento. É isso aí. É isso aí. É a Camila DJ, há 22 anos. Todos nós. Eu tentei sair da mineração, mas a mineração não me deixou. Né? Eu também acho. Tem muito dias. Vamos lá, Thaís. A Thaís... Pela Thaís mesmo. Thaís por Thaís mesmo. Gente, eu sou Thaís Porfírio, sou de uma família extremamente matriarcal, né, de mulheres negras poderosas, artistas, escritoras, cantoras, atrizes, e eu não faço nada disso. Maravilhosa, né? Bem Você virou outlier, eu sou a plateia na família. Mas, assim como a Camila, estou no setor de mineração aí há 23 anos, quase, mesmo tanto que você. Sou da área de meio ambiente, formada em engenharia florestal, trabalho com meio ambiente e direitos minerários. E na minha vida pessoal é isso, familhão, mulherada, falação, posicionamento, né? Eu acho que essa questão do feminismo atravessa muito a minha criação, dessa questão da autodeclaração de etnia, de raça e de se enxergar como negro na sociedade, né? Então veio de uma família que as mulheres cantam samba. Eu sou mais do rock and roll, meu rock and roll também é preto, gente. Ele nasceu do gueto, nasceu do gueto, né? Isso aí. E aí os caras pegam um pedacinho da letra do Muddy Waters e falam Rolling Stones. Exatamente. E sou mãe também de uma menina, então tem uma família de mulheradas. É isso aí. E a Thaís falando, às vezes a pessoa não tem dimensão, né? Quando ela fala, não, tem uma família de mulheres pretas artistas. E são referência para o Brasil e para o mundo, né? Pois é. Que é tem isso? mulheres chiquérrimas na minha família. Tá tímida, né?
É mesmo. O pessoal fala, sarrafo lá em casa é lá em cima. É. Égua, né? A égua tá alta. E aí, Carlinha? Bom, eu por mim mesma, né? Isso. Tá certo. Sou itabirana, né? Sou aí conterrânea de Drummond, tenho aquele tanto por cento lá de ferro, né, na alma, como se diz. Sou formada em Relações Públicas, tenho uma trajetória profissional aí de 20 anos, mas que passei por diversos setores e agora estou na mineração, né? Estou na mineração há 12 anos. Passei por comunicação, educação ambiental e agora atuo com diálogo social e desenvolvimento social, né? Também, como a Camila, adoro a questão do impacto social, de como a gente pode contribuir para que a vida das pessoas se tornem melhores em função da nossa existência, né? Sim. Eu acho que isso me motiva muito, né? A seguir, a participar de um movimento como esse que a gente vai falar aqui hoje. E tirando um pouquinho aí do currículo, né? Eu sou uma pessoa tranquila, sou caseira, eu gosto de ficar em casa, adoro ficar em casa. Mas eu gosto de encontrar amigos também, sou diurna. Definitivamente, sou do dia. Me chama para um programa 10 horas da manhã, 8 horas da manhã, yoga, domingo no parque, tô lá. Eu tô A te yoga devendo, dela, 8 né, horas da Carlinha? manhã. Pois é. Eu tô devendo a Carlinha. Pois aí. já chamei todo mundo aqui para fazer yoga no parque. Então, meus aniversários são desse tipo. E aí, os aniversários eu gosto de celebrar. Celebro com yoga, celebro com samba, celebro com rock, adoro tudo. Mas eu sou uma pessoa mais na boa, assim, mais tranquila. Isso aí. Sou casada e agora me tornei mãe biológica. Nunca imaginei que eu ia falar isso. Bem-vindo ao mundo. Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre uma iniciativa que eu acho assim muito, muito, muito relevante, muito legal. Eu sou o mais novo aqui do grupo, né, dentro do Quantos, né? E vamos explicar, vamos compartilhar com as pessoas. Thaís, o que é o Quantos? Gustavo, o Quantos é um movimento, é um coletivo de profissionais negros, pretos e pardos, que trabalham no setor minerário, né? Dentro das mineradoras ou nas empresas que indiretamente trabalham no setor minerário. Esse movimento nosso de se unir, se organizar, veio de uma vontade que aos poucos a gente foi percebendo. A gente tem um grande idealizador, que é o Elcio Borges, né? Que ele é amigo próximo de quase de todas nós aqui, seu também. Que para variar tá trabalhando, né? Tá trabalhando no momento. Não tá aqui porque tá ralando, né? Isso. E a nossa vida é essa. Isso aí. E o Elcio, ele, como é uma pessoa que esteve em muitos cargos de gestão dentro da mineração, ele sempre se incomodou em sempre estar sozinho como pessoa negra ali nas discussões estratégicas, nos cargos gerenciais. E esse incômodo dele, ele sempre buscou trazer dentro das empresas que ele passou, enfim, essa discussão. E quando ele encontrava outras pessoas como nós, outros profissionais da mineração negros, ele vinha e colocava a pulguinha atrás da orelha, né? Tipo assim, ele sabe você fazer. já reparou como você é a única da sua equipe? Quantos que tem na sua equipe? E o nome Quantos surgiu daí, né? Quantos somos? Quantos, onde estamos? Quantos somos? Quantos queremos ser dentro da mineração? Né? Onde estamos dentro da mineração? Né? Isso. Hoje, se a gente pegar estatisticamente, a gente tem uma maioria de pessoas pretas em quase todas as empresas mineradoras, pretas e pardas, né? Sim. Pessoas negras. Sim. Mas onde elas estão? Quais são os cargos que elas Sim. ocupam? Sim. Né? Quais são as posições de decisão que efetivamente tem pessoas que representam a maior parte da população brasileira que é negra? Sim. Então, a gente, nessas discussões aí, motivados por esse questionamento, nos unimos e formamos o coletivo Quantos, Negras e Negros na Mineração, que tem como principal missão promover o aumento de pessoas negras em cargos de liderança no setor minerário. É isso aí. Posso completar? Claro!
a gente a gente publicou recentemente um podcast, né, onde a gente aborda o legado, a história do negro na mineração, que teve a participação do Du Evangelista e do Elcio Borges, o mestrão. E aí, né, assim, para quem não ouviu ou assistiu esse podcast ainda, a gente conta essa história, né, por que foi o negro trazido para as minas de Ouro Preto. É porque o cara já dominava a tecnologia de exploração de ouro e metalurgia. Então, ou seja, trouxe um cara com capacidade técnica, né? Sequestrou um cara com capacidade técnica para vir e fazer a mineração desde os primórdios no Brasil. E até hoje a gente não tem essa pessoa participando de decisões na mineração até hoje, cara. Né? Então, será o quê? Vamos esperar mais um século para isso? Né? Como que vai ser essa dinâmica? Então, eu acho que o Quantos tem uma missão, né, que é um grande desafio, né, da gente compartilhar isso que a gente vive, né, e que a gente sofre um apagamento o tempo inteiro, né? Quando você vai falar sobre isso, aí tem algumas pessoas que falam, mas eu não encontro alguém assim para contratar, porque não procura direito também, né, cara? Porque tem muitos dentro do Quantos, inclusive, que tem assim currículo de Cefet, de Universidade Federal, mestrado, de pós-graduação, mestrado, doutorado, que tem dificuldade de arrumar emprego, né? Então, né? É isso. Inclusive, aproveitando espaço, você trouxe aí na sua fala, né, que trouxe o cara, mas vieram também as caras. Isso. Né? A gente tem registro de mulheres também, assim, no início da exploração, né? E a gente questiona, assim, que apagamento é esse? Se a gente está falando de inserção a gente ainda está falando de inserção de mulheres, né, nesse espaço. Elas vieram há mais de 3 séculos junto com esse movimento. Isso. Então faz um chamado aí os estudiosos de história, tá reunindo, né, e se juntando a nós também para poder fazer a curaça dessas pesquisas e trazer. Eu sempre coloco uma sementinha onde eu passo e vou colocar aqui também. Eu acho que a história da mineração, ela precisa ser revisitada. Ela precisa ser recontada. Ou que seja pelos órgãos oficiais, consolidadores, onde se encontram as minerações, as mineradoras, né? Ou que seja, quem sabe pelo Quantos também, né? Mas eu acho que a gente precisa parar nesse momento e recontar a história sobre o viés também do olhar das pessoas negras e das pessoas que contribuíram nesses espaços. Né? E oficializar essa história. Né? Eu acho que a gente precisa disso. Ô, Thaís, e aí? Conta pra gente a história de formação do Quantos, que você fez parte disso, né? Isso, Gustavo. Eu sou cofundadora do Quantos, assim como a Camila e a Carla também são, né? E foi a partir dessa questão do Elcio buscar todos os profissionais negros que ele a gente foi se encontrando. Né? Então, em 2021, a gente começou a organizar reuniões mesmo. Em 2021 ou 2022? Eu encontrei 2022, desculpa. 21 Thaís, a gente começou a se encontrar. Fala pro microfone. Tá. Então, em 2022, nós começamos a nos articular, né? Então, começamos daquela forma mais espontânea, né, de vamos criar um grupo de WhatsApp, depois começamos a fazer reuniões online, e aí a gente efetivamente começou a se estruturar, a se organizar, a entender, a desenhar o que era a nossa missão, quais eram as nossas estratégias. Sim. Né, começar a formalizar melhor esse nosso coletivo. Não sei se a Camila quer falar, a Carla, porque ela se apresentou, Camila se apresentou, mas ela não falou que ela é cofundadora e vice-presidenta do Quantos. Vice-presidenta! Carla, cofundadora e nossa tesoureira. Então, assim, estão na diretoria, né? A gente já tem uma diretoria formada. Sim. A gente teve essa preocupação de quando definiu o nome de colocar negras e negros na mineração, para que o recorte de gênero seja
discutido, seja impulsionado também. Sim. Né? Como a Camila falou, a mulher está presente dentro da mineração desde sempre, a mulher negra está presente na mineração desde sempre. Isso dentro como profissionais da mineração e também, se a gente for observar, a principal população impactada direta e indiretamente, né? São as pessoas que moram nas zonas rurais, nas áreas periféricas, né? A gente tem uma maioria de população negra que é diretamente impactada pela mineração, positiva e negativamente. Quando a gente fala impacto, a gente tem que lembrar que tem o bom, né? Que muitas vezes a gente pensa só no negativo, mas tem os dois. Então, a mineração tem tudo a ver com a população negra e o Quantus vem nessa intenção de abrir esses olhos. A gente percebe dentro do Quantus que todas as empresas têm tido um movimento muito grande no setor de trabalhar a diversidade. Né? Então, tem implantado, a maior parte das empresas tem os programas de diversidade. Esses programas, eles abarcam a questão racial, abarcam a questão de gênero e outros recortes. Mas a gente gostaria de impulsionar isso e a gente tem tentado trazer esse impulsionamento para a questão racial e, no nosso caso aqui, nós três com recorte de gênero também. Sim. Em peso, hein? Hoje é o recorte de gênero que está em peso. De lá para cá, nós conseguimos articular muita coisa. Eu acho que o principal que a gente conseguiu articular foi o envolvimento e o reconhecimento. Como nós, pessoas pretas e pardas dentro da mineração, com cargos mais estratégicos, com cargos de gestão, com cargos de, no meu caso, sou especialista, né, os cargos mais técnicos, nós somos poucos dentro das equipes que trabalhamos, muitas vezes a gente se sentia muito sozinho. Né? Então, a existência desse grupo, da gente conseguir reunir essas pessoas, como a gente fez no mês passado, né? Um encontro presencial, aquilo faz com que a gente enxergue que não estamos sozinhos, não estamos, nós somos muitos, nós ainda não sabemos quanto, mas a gente quer chegar nesse número, né, e falar, vamos monitorar este número, né, e vamos impulsionar este número, mas eu acho que o Quantus virou o que a gente gosta de falar, o nosso quilombo dentro da mineração. Né? Ele traz essa questão de nos reconhecer, de nos fortalecer, de nos abraçar e saber que a gente tem com quem contar. Né? Não necessariamente na mesma sala de trabalho, não necessariamente na mesma área de trabalho, né? A Camila, por exemplo, é de uma área, a Carlinha de outra, e todas as outras pessoas de diversas áreas dentro do setor minerário, mas a gente conseguiu se reconhecer e se aproximar e se fortalecer. Eu acho que essa fala da Thaís traz muito daquilo que a gente percebe no nosso dia a dia, né? A gente entende a importância da diversidade, a gente sabe o quanto a diversidade pode impactar positivamente esses ambientes de trabalho, pode contribuir para o desenvolvimento pessoal, individual de cada um, mas muitas vezes nem nós mesmos ou colegas nossos conseguimos nos apropriar desse conteúdo, desse conhecimento ou desse posicionamento. Sim. Né? Porque a gente foi há tanto tempo acostumado a estar numa posição em que fomos colocados, que muitas vezes a gente não se sente seguro. Então, eu vejo o coletivo como um espaço de compartilhamento, de troca, de acolhimento e de troca de vivências, né? Então, nesse espaço, eu trago as minhas experiências, outros trazem as suas experiências e colaboram ali sobre como aquilo apareceu para mim, como aquilo apareceu para você, mas como isso pode aparecer para outra pessoa. E pode ajudar as pessoas a se sentirem mais confiantes. Sim. Né? Existe, e aí fazendo mais uma vez o recorte de gênero, né? Existe o Dream Gap, né? Foi até uma campanha da boneca Barbie, né? Que fala sobre que a partir dos 5 anos, né, mais ou menos, de idade, a garota, ela começa a mudar a forma de pensar. Só que ela começa a mudar a forma de pensar porque ela não vê mulheres que são referências para ela. Então, ela para de sonhar com possibilidades que ela poderia alcançar na vida dela. Né? Então, ela se contenta com aquele lugar porque ela não acredita que ela seja tão capaz quanto os meninos da mesma idade.
Justamente porque existe o Dream Gap, essa falha, né, do sonho, né, essa lacuna, né? Não te permite nem sonhar. Exatamente. Né? Então, vejam como isso é sério. Agora, pensa isso na amplitude de uma menina negra. Muito né? maior. Porque muitas de nós, provavelmente, nas nossas infâncias, não tivemos essa referência de moça negra, mulher negra, de onde que a gente poderia chegar, né? Sim. Então, e sem querer aqui menosprezar todas essas mulheres, né, que a gente conviveu, mas que ocupavam posições que não eram tão prestigiadas assim, né? Então a gente se contentava com aquele papel menor, com aquele papel pequeno, com aquele papel de bastidor, né? Então, quando a gente descobre isso, olha como que a gente potencializa. A gente não tem noção, mas a nossa carreira, o nosso... não estou falando só profissional, estou falando acadêmica, individual, nas nossas famílias, também podem contribuir para que essas outras meninas vejam e falem assim, nossa, que legal, eu posso ir mais, eu posso ali, a minha tia foi, a minha vizinha foi, a minha colega foi, a mãe da minha amiga foi, então eu também posso ir, ela tem um exemplo, né? Acho que, então, quando a gente fala desse aquilombamento que a traz, né? A gente está falando disso, da gente ter um espaço onde a gente pode ter essas trocas. E são trocas riquíssimas. Queria complementar, assim. Eu brinco assim, quando a gente pensa no quantos, cada hora a gente tem um propósito, né? Quando pensa o que é o quantos em si, né? E é interessante quando eu te escuto, assim, do caminhar também do Elcio, a gente tá igual aquele cumprimento namastê, né? O Elcio que habita em mim, saúde o Elcio que habita em ti, porque a gente se encontra no quantos de alguma forma, né? Se encontramos lá, né? Viemos de caminhos que é o que eu fico admirada no coletivo, assim. O quanto é exponencial esses encontros. Porque a gente está falando de vários profissionais, de várias empresas se conversando de forma simultânea, orgânica, né? Que se a gente fosse seguir o modelo que a gente até então assim, tem como tradicional, que é o que a gente tem parâmetro, né? De organização e por aí vai, você encontraria... Quando que você esbarraria? Quando que eu esbarraria com a Carla, com a Thaís, com você, com o Elcio? Raramente. Né? Raramente, porque a gente vai se colocando em caixas e vai se relacionando profissionalmente também em caixas, né? Que eu acho que é muito importante também ressaltar isso, porque o Quantos ele dá essa amplitude. Né? Conecta essas caixas. Conecta, e a gente se conecta pelas nossas questões. E aí vem um segundo ponto que eu acho bacana, o quanto acelera a carreira das pessoas e a vivência também das pessoas, que eu acho que assim, nessa toda essa discussão das agendas identitárias, né, a gente às vezes pode perder um pouco o tom, que é o tom que perde com a gente, quando coloca a gente numa régua somente, nos rotulam, né, os nossos estereótipos, e aí, sendo muito direto, preto é tudo igual, preto gosta de samba, entendeu? E aí vai colocando a gente nessas caixinhas. Não, somos múltiplos, né? E o que a gente está questionando é poder ter essa multiplicidade e também, né, se expandir. Dentro dessa diversidade, eu acho que por aquele olhar ali um pouco segregado, um pouco em bloco, isso atrapalha um pouco. E quando a gente faz esse movimento de dentro das empresas para fora, a gente ainda questiona o quanto faz isso perfeitamente, consegue romper um pouco essa bolha, assim. Sim. Quem pode conversar com quem? Sim. Quem pode acessar quem? Sim. O que você pode falar? Então, assim, quando tira esses muros, e eu acho magnífico que a gente está falando de talento, a gente está falando de compartilhar conhecimento, de experiências, de vivências, de conexões, de desafiar. Quantas vezes eu falei que a Carla me desafiou, assim, questões, né, que eu bateu ali e bate em diversas formas, né? Bateu ali, pá, a gente conversou, elabora e vai. Agora, quando a gente vai colocar isso na caixinha que a gente está acostumado,
Às vezes a gente para no meio do caminho, às vezes desiste, às vezes, eu brinco muito, né? Mas não é uma brincadeira, a questão do degrau quebrado, né? Às vezes volta lá atrás e aí começa tudo de novo. Isso tudo a gente passa. Quando a gente coloca a questão racial junto com o profissional. É isso que a gente também está falando quando fala de diversidade e inclusão. O Quantos meio que ele rompe isso. E ali quem é você, o que você quer e como você faz, como você pode contribuir. Eu acho isso tão perfeito. Né? Puxando um pouquinho a sardinha. E aí, Gustavo, no começo do episódio, né, você mesmo falou, eu não consigo encontrar essas pessoas negras qualificadas, essas pessoas negras preparadas para... Não é que você falou, você colocou entre aspas o que é falado. Porque é uma fala comum que acontece. Deixa eu repetir. Um amigo meu que é gerente numa empresa gigantesca de mineração, eu questionei para ele quantos negros ele tinha na equipe dele trabalhando em cargos de liderança. Ele falou, nenhum, de 25 engenheiros. Porque não encontra profissional. Aí ele falou, eu não encontro esse profissional negro para trabalhar aqui comigo. Falei, mas onde que você está procurando? Não é o RH que procura. Então, o RH pode nos procurar que a gente pode fazer essa ponte. Então, a gente tem essas conexões, a gente tem essa intencionalidade e a gente está pronto aqui para, por meio da nossa rede, por meio do network que a gente está estabelecendo, construindo, indicar pessoas que estão prontas para assumir essas posições. Então, é uma forma também de contribuir com o trabalho dos RHs, né, nessas instituições. Com certeza. A isso que o coletivo se propõe, né? Essa é uma das intenções, né? E não só para os RHs, entre nós mesmos, nas posições ou nas oportunidades que aparecem nas nossas empresas, né? Então, eu já deixo o recado aqui, que se tiver alguém aí de RH precisando, procurando por esses profissionais, a gente tem essa base aí, esses profissionais, esses currículos de diversas áreas, tá? E não só para empresas mineradoras, mas empresas que prestam serviço para mineração, as empresas associadas ao setor. Não, é isso aí, é isso aí. Eu vou voltar aqui um pouco atrás, entregar um pouco da estratégia, e no caso é para os nossos brothers and sisters que quiserem também participar do Quantos, né? Essa visão de reconhecer a diversidade dentro de um grupo e depois você soltar uma expressão de uma voz só, para essa voz ter mais alcance, né? Então, acho que esse também é uma dos dons que o Quantos tem, né? De reverberar, né? Tantas vozes ali para sair com uma voz só e essa voz sair com muito mais força, né? É a dialética de Stuart Hall, né, que você reconhece a diversidade e desde a África tem diversidade, né? Então são várias etnias ali, não é só uma, são várias culturas, não é só uma, né, que ela tá ali dentro daquele contexto, né, que você já tem que reconhecer, mas quando você vai se expressar dentro do contexto que a gente tem, né, dessa organização que a gente tem social, né, que a gente sabe bem como é, que a gente utilize uma voz única para que essa voz tenha mais força, para que essa voz soe mais alto. Importantíssimo. Até porque, Gustavo, deixa eu parar para pensar, né, gente? É muito importante a gente ter essa unicidade numa questão que nos atravessa e que nos une, que é a questão racial, né? Então, a questão racial, ela nos atravessa de todas as formas, né? E ela nos coloca num ponto que se a gente não se reconhece nessa unicidade, nessas questões, a gente se perde dentro do todo, né? Sim. Então é muito importante isso, e eu tenho dito muito assim, eu acho que a gente repete muito também, que é importante, é que a questão racial, ela perpassa toda a marcação de uma diversidade. Toda.
É incrível quando a gente fala de diversidade de forma segregada, né? Vamos falar de gênero, vamos falar de profissionais com deficiência, etarismo, vamos falar de orientação. A negritude, ela tá em toda a questão. Interseccionalizada com todos esses grupos, né? Você não esconde a cor que você tem. E no Brasil, é fenótipo, né? Não tô falando nem de outras sociedades. No Brasil, é fenótipo. Você pode ter toda a condição, né? Você pode estar preparado para assumir um cargo, é fenótipo. Porque vem várias questões, né? Então, assim, quando a gente vai reverberando, né, e vai ecoando uma voz, que é uma voz que ela acaba sendo linear, a gente parte de pontos diferentes e a gente se encontra ali. E encontra aonde? É a nossa condição mesmo, de pessoas negras, pessoas, né, que chega ali de alguma forma, com ponto de partida, mas que também pode expandir, mas a gente gargala ali. Então, quando você tem essa voz única e consegue fazê-la ecoar, abre, né, e expande para diversas potencialidades. Então, eu acho que é muito importante ter essa identidade, né, porque a identidade é que nos outra constatação, tiram, né, Camila? A gente vem de 3 empresas diferentes, né, que a gente tem relacionamentos, né, com grupos que são diferentes e a gente vê os mesmos problemas em todas as empresas, né, cara? No mundo, né? No mundo. O ambiente profissional ele é um reflexo da sociedade, né? Então, as barreiras que nós negros temos no nosso dia a dia, consequentemente, a gente acaba tendo dentro das nossas áreas profissionais, assim como na academia, né? E principalmente quando você vai saindo da posição que espera-se que você esteja, que é o que a Carlinha estava falando, né? Que tem uma expectativa quando nos olhos, o que a Camila acabou de falar, né? A nossa cor chega primeiro do que o nosso currículo, o nosso cabelo chega primeiro que o nosso currículo, né? Então, muitas vezes as pessoas já criam um imaginário sobre o que você é. Né? A gente estava conversando sobre experiências ali fora, né, Carlinha? Isso. Vou comentar sobre uma experiência que você contou. Eu falei, nossa, eu passei praticamente a mesma coisa. Né? Eu, adolescente, morava no prédio lá no Santa Teresa e peguei o elevador do prédio que eu nasci, fui criada lá, né? E tinha uma moradora nova, ela tinha acabado de se mudar e ela olhou para mim e perguntou em qual apartamento que eu fazia faxina. Porque no inconsciente dela, ao me ver, eu não poderia ser uma moradora daquele prédio. Né? Ela só falou isso, as pessoas falam, mas o que tem de racismo isso? Ele é tão implícito, ele é tão sutil, que só por me ver em um ambiente, ela já supôs que eu não poderia ser uma moradora ali. Né? Como que você aborda uma pessoa e já supõe? No trabalho já aconteceu também, não era nem no setor minerário ainda, estava trabalhando no elevador social, né? Tipo assim, o que você está fazendo nesse social? Você não devia estar no serviço, né? Então, todas nós acabamos direto ou indiretamente passando por isso na vida. E como reiteradamente acontece isso, e à medida que você se afunila no sentido de participar de grupos que cada vez têm menos negros, que era a nossa realidade, acessa espaços que têm menos pessoas negras, como ambiente universitário, como multinacionais, enfim, cargos de liderança, você vai se tornando único ali, naquele grupo, naturalmente, né? Naturalmente, não pensando na natureza, mas pensando na realidade social brasileira, né? Então, você acaba se condicionando a aceitar certos tipos de crueldade. Se essa pessoa não quis ser cruel comigo, ela foi sem perceber. Sim. Né? Então, até que ponto a gente tem que saber lidar com isso? Até que ponto a gente tem que relevar? E a gente só percebe que isso atravessa todo mundo quando a gente se une e conversa, que é o que a gente faz no Quantos. Né? E aí, uma coisa que eu queria trazer também é que a gente tem essa missão de trazer mais pessoas negras para as lideranças no setor minerário, mas o nosso coletivo não é um coletivo exclusivo de pessoas que já estão em cargos de liderança no setor minerário. Nós somos um coletivo de pessoas negras que trabalham na mineração.
né? Então, assim, todos estão convidados a participar conosco, né? E como faz para participar do Quantos? Boa pergunta. Boa pergunta, mas eu queria voltar um pouquinho. Só Ah, eu também queria complementar, porque eu acho que é muito importante. Pode, nós estamos eu em também casa. Posso? É muito interessante, assim, é importante a gente olhar que as pessoas, para chegar em cargo de liderança, elas precisam passar por uma trilha. Sim. Então, a gente não está falando somente de pessoas que já têm um tempo de trabalho, que já têm uma expectativa, já está preparado. O Quantos, ele olha para o todo. Porque quando a gente pega uma posição de liderança, ou uma posição estratégica também, né, nos empreendimentos, a gente automaticamente volta lá na educação, no acesso à educação. O acesso à educação. Né? E Isso. não tem como não deixar de problematizar isso, de olhar para isso, porque o que a gente fala é quantos de nós estão entrando num curso técnico, no curso, e aí eu falo, numa faculdade, porque o curso técnico acaba fabricando massa, né? Que é a massa onde nós estamos, e talvez a porta que a gente acaba entrando. Eu entrei pela porta do curso técnico. Mas quando vocês estão entrando na faculdade, no curso superior, podendo escolher os seus cursos e tendo a perspectiva de, depois de formado, trabalhar com o que escolheu. Então, essa trilha do acesso, e a gente falando de permanência, né, gente? Não é só sobre chegar. Exatamente. Não é só romper uma bolha, é permanecer, conseguir permanecer Porque nos espaços. ao mesmo né? tempo que você está estudando, você tem que fazer o corre do trabalho. O corre do trabalho. Você não tem grana. E né? você acessou um lugar que te exige. Se der qualquer merda, você vai correr para onde? Às vezes Porque não pode, não né? tem- Não tem pra onde correr. Não tem para onde correr. Então, né? assim, Muitas Então, assim, vezes aceita quando a gente posições fala aquém. em estudar, né, a gente tem todo esse meio ambiente ao redor ali tá te expulsando dessa o tempo pessoa, todo. que ela tem que fazer o corre dela para se sobreviver. É muito importante a gente lembrar que, assim, somos expulsos o tempo todo dos lugares aonde a gente entra. Aham. É assim ainda a sociedade E no Brasil. E muitas vezes talvez em outros usurpados, espaços. Camila. Então, é uma resistência estar nesses espaços. E é interessante porque a palavra, não o peso de uma palavra de resistência, mas é porque a gente precisa compreender toda uma trajetória de pessoas. Quando a gente fala eu falo de novo, talento, conhecimento que você faz, não é só sobre ter talento. Porque se fosse só sobre isso, muitos de nós chegaríamos, né, e já estaríamos em diversos espaços. Mas a questão é estar nesses espaços com uma forma que possa ter dignidade humana. E a maioria está pensando assim, como que eu vou pagar a conta no final do mês? E às vezes eu tenho que ir para um almoço, né, numa reunião importante, eu tenho que comprar uma roupa porque eu não tenho. Gente, são coisas muito assim que pra gente impacta, mas talvez para quem quer dar oportunidade não passa por essas experiências, então não imagina que isso é importante. Então, assim, olhar para cargo de liderança requer olhar toda a trilha e compreender cada marco dessa trilha para ver quais ações equânimes são necessárias para colocar. Então, quando ele se propõe, a trilha alongada. Aqui é o resultado, mas ele começa aqui atrás. Sim. Né? É importante. E sobre criar condições para que nós possamos permanecer nesses espaços, né? E aí eu tenho que ressaltar isso porque eu acho que, apesar do ambiente corporativo ser um recorte da sociedade, eu vejo que a gente avançou em alguns pontos. Por exemplo, né, hoje a maior parte das empresas tem dentro das suas estruturas mecanismos que contribuem para que essas dinâmicas acontecem, essas né? discriminações sejam ali evitadas, né? E caso aconteçam, possam ser reportadas, apuradas e darem ali as tratativas que são cabíveis para aquela situação, que é uma coisa muito difícil da gente ver acontecendo na sociedade. Né? Sim, então, sim. E aí eu falo assim, eu já passei por episódios, né, de racismo, né, de preconceito fora do ambiente corporativo. No ambiente corporativo eu não passei ainda, né, espero que não passe, espero que ninguém mais passe, inclusive, mas que se eu passar um dia eu seja capaz de reconhecer
e me posicionar, né? Ou mais, posicionar caso eu perceba que alguém está sofrendo esse tipo de violência. Porque essa também é uma outra questão, né, gente? Às vezes a gente vê uma pessoa sofrendo uma violência e a gente também não se posiciona em favor do outro. Então, só para concluir, né, eu acho que é importante da gente utilizar esses mecanismos, porque se a gente não utiliza esses mecanismos que existem hoje nas organizações, eles vão caindo em descrédito, né? Tá chegando naquele ponto assim, não tem mais o problema. Isso não funciona. Eu não tenho retorno, ou... As miopias, né? Exatamente. Mas já passei por situações no ambiente acadêmico, né? Teve uma situação na faculdade onde os alunos se comportaram com a professora de tal forma que quando eu vi aquilo eu me senti muito agredida e eu me vi no lugar daquela professora. Era a única professora negra. E toda a minha trajetória acadêmica, única professora negra, pós-graduação, enfim, única professora negra que eu tive na minha trajetória. E aí quando eu me deparei com aquela situação, eu senti a dor dela. Então, naquele momento, por mais que eu ficasse contra a minha turma, eu me posicionei em favor dela. E aquilo foi uma virada de chave muito grande para mim, né? Como eu mudei e como a forma que eu fui vista também por aquele posicionamento me fez ser vista de outra forma, né? Eu sou a menina que não levava desaforo. Eu era a menina que não levava desaforo para casa na faculdade, né? Então, assim, precisa acontecer? Precisa, né? Acho que as respostas têm que ser proporcionais, né? Acho que cada um tem a sua forma de fazer, aquela que faz sentido para você, né? Hoje a gente tem muitas, como a gente tinha falado, muitas empresas têm os programas de diversidade e inclusão, muitas estão, do setor minerário especificamente, estão buscando profissionais negros através de abertura de vagas exclusivas, vagas preferenciais, assim como também para a questão de gênero, com recorde de gênero, e isso é necessário, mas a gente tem que pensar que não é a única ação exclusiva e que ela vai resolver toda a questão. O que a Camila e a Carla estão falando aqui são importantíssimos, são detalhes importantíssimos, porque quando a gente fala de diversidade, a gente sempre traz a palavra inclusão junto, e incluir é o que traz a permanência. Sim, a diversidade com a abertura de vagas para pessoas desses recortes, né, que é recorte racial, de gênero, LGBTI+, pessoas com deficiência, você está aumentando números, mas qual que é o grau de retenção dessas pessoas se elas chegarem num ambiente que não há efetivamente inclusão, que não há respeito, e que se há o desrespeito, não há mecanismos de proteção dessa pessoa. Então, o Quantos, a gente tem muito essa discussão de como fortalecer esses mecanismos, como apoiar o setor minerário, né, as empresas, para fortalecerem isso dentro dos seus ambientes. Né? A gente tem aí, diversidade é um assunto super falado, a gente tem toda a pauta de ESG que envolve a questão de diversidade, já tem aí vários papers, vários artigos que comprovam que um ambiente diverso faz com que aquela empresa ganhe mais, lucre mais, né? É básico, né, gente? Se você faz vende um produto que atenda a maior parte da população, você vai ter mais lucro, você vai vender mais. Né? Se você tem um produto pensado só para um recorte da sociedade, você vai ter aquele mercado, né? Então, essa virada de chave tem acontecido aí ao longo da última década, principalmente, no mercado, mas a gente entende que a realidade brasileira é um pouco diferente do resto do mundo. Nós temos a maior população negra fora da África. Né? Então, a gente não pode pensar exatamente, exclusivamente como os outros países pensam diversidade e inclusão. Né? O Brasil, o recorte racial, ele tem que ser tratado de uma forma direcionada e de forma interseccional com o que a Camila está comentando.
né? Quando você fala da negritude no Brasil, ela está nesses todos os outros recortes. Você tem pessoas negras com deficiência, você tem mulheres mulheres negras, você tem pessoas LGBTI+, negras, né? E aí, quando você pega estes recortes e tenta fazer análise das estatísticas, eu vou dar o exemplo aqui, a WIN, né, que é a Women in Mining Brasil, soltou o último relatório deles referente a 2023, eles têm dados lá que mostram que teve um pequeno avanço no número de mulheres em cargos de gestão no setor minerário. Quando você pega o recorte de raça dentro de gênero, 2% são mulheres pardas. Quando você pega as mulheres que se autodeclaram preta, nenhuma empresa declarou mulheres negras em cargos de gestão. Eu só conheço uma. Pois é. E talvez a empresa que ela trabalha não participou, não a Eu conheço algumas. mas então muito pouco. é muito pouco. Cargo de direção, assim. CTO, Preta. diretor, eu já Retinta, consigo né? conhecer algumas, mas São é pouquíssimas. ínfimo perto do... E então, E a ela gente... não gosta de aparecer. Pois é, por que será? Né? Alguma coisa incomoda, né? E sabe o que é o risco desse para aqueles que acreditam que não existe preconceito, que não existe dificuldade para acessar esses lugares? É o risco da história única, né? É a falácia da meritocracia, né? É isso. Não, se essa única que você Distorcido, conhece chegou, todos os outros podem chegar. Eles só não chegam porque eles não se esforçam dedicam, tanto. não se esforçam tanto. Então, assim, não é um exemplo, é uma exceção. É diferente, É uma exceção. né? É isso mesmo. Então, assim, exemplo seria se a gente pudesse encher a nossa mão de CEOs negras, né, nessas grandes corporações. Isso sim seriam exemplos e não exceção. E é interessante dizer também, te interrompendo de novo, que assim, eu escuto às vezes, né? Mas por que falar? Por que sentar, vai mudar? Por que isso tem... Peraí, acho que a gente precisa compreender que quanto mais pessoas diferentes a gente leva para espaços de tomada de decisão e que a amplitude da voz dessas pessoas vai reverberar para outras dinâmicas, é importante. Então, quando a gente, pra gente não esvaziar essa fala, né? Falar, cargo de liderança chegou lá, acabou. Não é só sobre isso. É porque ali também é um espaço que a pessoa que tem uma forma diferente de ver, uma forma de relacionar com o mundo onde está inserido, né? E de poder propor para o empreendimento, é diferente do que tem do padrão normativo que a gente está acostumado, né? E aí eu faço que tudo é circular, gente. Essa conta, sinceramente, essa conta de tão simples, ela fica difícil. É o óbvio que precisa ser dito. Se você tem num empreendimento minerário, ou vamos pegar, né, que é o recorte do Quantos, se você relaciona com a comunidade, não estou falando a sociedade como um todo, vamos recortar ali, se relaciona com a sociedade, por que você não traz o olhar dessa sociedade para dentro? E aí quando a gente fala e pega a estatística, a maioria, né, negro, É isso. É muito simples isso. Inclusive, né? vamos indicar aqui o livro do mestrão Elcio, né? Que traz esse... Fala sobre isso. Fala sobre isso, né? Vamos colocar na descrição desse vídeo para quem tiver interesse em acessar, que fala sobre trazer essa visão, né? Das comunidades, do diálogo social para dentro do empreendimento, né? Do modelo de negócio do empreendimento. É bem interessante essa abordagem e é a única abordagem que eu acredito que funcionaria para uma empresa que se autodeclara sustentável. Sabe onde que isso... Desculpa, Camila. Pode falar. Sabe onde que isso encontra sinergia? Com inovação. Total. Como que uma empresa que se propõe a ser inovativa, disruptiva, consegue criar um ambiente inovador se ela não conta com essas habilidades de diversidade? Diferentes pontos de vista, diferentes vivências. Como ela vai resolver diferentes problemas com as mesmas soluções trazidas pelas pessoas de sempre?
né? Então, quando a gente está falando de diversidade, a gente também está falando de inovação. A gente está falando de seguir adiante, né? A gente não está falando de deixa aqui como tá, porque sempre foi assim. Vamos fazer o caminho reto, cartesiano do processo de diversidade e inclusão. A gente tem uma questão geracional. Um dos 10, quando elenca ali o Fórum Mundial, os 10 riscos, né, globais, talento é um deles. O caos social também com as mudanças climáticas. Então, assim, a mineração não está isenta disso. Ela está no olho do furacão. Sim. Se você pensa num empreendimento sustentável, responsável, que queira permanecer de forma perene, precisa compreender que dinâmica é essa social e geracional. Né? A gente está falando, para esse empreendimento existir, precisa de pessoas consumindo no mínimo para poder justificar a necessidade de um minério. Então, assim, a gente está falando de pessoas o tempo todo, né? No mundo todo, não somente no Brasil. Mas no Brasil tem uma questão geracional. Esses jovens não olham para a mineração como eu olhei, como nós aqui já passou a década, né? 2 décadas, a gente olhou. É diferente o olhar. E um olhar, assim, que se quer ver refletido ali dentro, porque compreendeu. A gente avançou, nós somos fruto de quem veio antes da gente, dos nossos ancestrais. E aí, o que a gente está fazendo agora e aí, como dar continuidade a isso? Né? O que será da mineração se não pensar nesse olhar múltiplo? Então, assim, a diversidade ela ganha um outro tom pra gente no Quantos. Não é aquele tom linear cartesiano que vamos colocar, vamos abrir porta de entrada, vamos avançar X% em cargos de liderança. Peraí, gente, e o dia depois da manhã desses indicadores, como fica, né? E o 14 de maio, como fica, né? Porque é isso, né? Se marca um prazo para metas e o dia depois de amanhã. E aí eu acho que na mineração, Camila, muitas vezes, né, a empresa ela quer se comportar, né, ela quer fazer um marketing, uma publicidade em cima do que ela não é. Entendeu? Também, mas tem uma dinâmica social que não tem um controle todo dela. Todo mercado é assim. Não sei. Acho que assim, eu vou dar um exemplo, né? A empresa fala que é sustentável, né? Mas na verdade ela não é sustentável, ela é ecoeficiente, né? Porque ela está ali com o meio ambiente em dia. Porque para uma empresa ser sustentável, num país igual ao nosso, no contexto que a gente vive, o principal fator da sustentabilidade, que é composto de social, meio ambiente e viabilidade econômica, é o social. Tem que estar suprido, principalmente com uma economia que englobe a sociedade, né? Não é somente a gente está num país onde 80% da população ainda tem preocupação com o que vai comer. E aí, por isso que eu concordo com a Thaís, assim, que, em certa medida, isso é o modus operandi da maior parte das organizações brasileiras. Quando você fala de agropecuária, quando você fala dos grandes setores que participam do PIB brasileiro, essa economia, né? Tem uma responsabilidade social, porque a gente está falando de um mercado, inclusive externo, né, que cobra isso. Tem uma responsabilidade ambiental que é cobrada, mas só ter bons números no relatório de sustentabilidade no final do ano não é suficiente. Os indicadores de direitos humanos não mudam, eu vou dar um exemplo para você aqui. Eu vou pegar uma fala sua mais cedo, de uma pessoa que você conversou, ele falou, tenho 25 líderes, não tenho nenhum negro porque eu não acho no mercado. Ele não acha do mercado. Esses 25 que ele tem que são não negros, ele achou no mercado ou ele desenvolveu desde a base dentro da empresa dele? Eu tenho certeza que tem gente ali que é funcionário de carreira, que entrou lá no começo com um trabalho operacional ou técnico, e que foi trabalhado, foi desenvolvido. A empresa investiu nessa pessoa para que ela chegasse no cargo de liderança. Isso. Né? A gente precisa fazer isso com todos que estão ali. A gente está falando de números, né? A maior parte dos cargos de supervisão são pessoas negras no setor minerário. A maior parte dos cargos de operacionais são de pessoas negras. Muitas pessoas negras conseguem, com todo o esforço, já trabalhar no setor minerário ao longo do dia, fazer uma faculdade à noite,
para buscar essa evolução de carreira e não consegue ter oportunidade. Ah, mas que ele é tão bom mecânico, ele é tão bom na manutenção, eu não posso perder ele ali. E a pessoa, às vezes, não vê oportunidade. Agora eu vou fazer o quê com essa minha graduação, com esse meu curso técnico? Então, esse exemplo que você deu, ele é generalizado, né? As pessoas não negras estão sendo trabalhadas dentro da empresa para crescer. Né? E aí, será que a gente não precisa que exista isso também para as pessoas negras, também para as mulheres? Né? Várias empresas estão com meta de atingir um número de mulheres em cargo de gestão. Aí a gente tem um problema sério muitas vezes. As mulheres chegam no cargo de gestão e a equipe não está preparada para ter uma mulher como gestora. Ah, não, mas essa mulher, nesse cargo aqui, não dá, não sei o quê. Tem uma reatividade, tem uma falta de aceitação. Ou ela precisou resolver um assunto do filho, você viu? E aí, tá vendo? Já não está aqui. Né? Então, a inclusão faz parte disso tudo. Né? Para a gente ter uma diversidade real, a inclusão faz parte disso tudo e ela tem que ser trabalhada. O ambiente tem que ser trabalhado, a cabeça dos grandes líderes, que são as pessoas que desenvolvem sua equipe, eles têm que tirar os viés, tirar isso da cabeça, enxergar mesmo quem tem potencial e trabalhar essas pessoas. Ou seja, tem que entrar no modelo de negócio da empresa. Aí vai ter que ter o Gustavo presidente, Camila presidente, Thaís presidente. Por isso que tem que ter negros na liderança, para fazer a retroalimentação. Isso. Então a gente vai estar discutindo isso aqui, né? E não vai entrar no modelo de negócio das empresas, né? Isso me faz pensar numa reflexão assim, quais são os principais sabotadores da diversidade dentro das organizações? Independente do setor minerário, tá, Gustavo? E aí a gente vai falar de cultura, né? Porque a cultura é ali o ecossistema que faz uma coisa crescer ou não, né? E nessa cultura, a liderança tem um papel importantíssimo. Quando você fala como que a gente vai mudar, é justamente dessa forma. Ao passo que mais pessoas com diferentes perspectivas assumem posições, elas trazem outras reflexões, outras provocações e se tornam ali defensoras para manutenção ou alteração daquela cultura, né? Proteção daquela cultura que quer se tornar diversa. Porque se a gente está falando aqui que uma empresa se propõe a ser diversa e essa liderança não se apropria disso, não vai dar certo. Não compreende o que é isso, né? Eu acho que eu não chamaria de cultura, eu chamaria de estrutura. Porque é estruturado. De cultura organizacional. De cultura organizacional. É estruturado. É estruturado. Sabe? E não é estrutural. Porque, como diz o Pererê, se você fala de estrutural, você não está colocando o dolo em cima daquilo. Você tira a responsabilidade. Tira a responsabilidade. Pessoas. Então, assim, é estruturado para que a coisa não aconteça. Sim, mas quando a gente está falando de mudança de uma cultura organizacional que não é capaz de aceitar receber pessoas negras numa posição de alta liderança ou de alta gestão, aí a gente está falando de modificar porque às vezes não é nem a questão dessa é porque o caminho para chegar lá, ele é tão difícil, ele tem tantos obstáculos que a pessoa não chega. Eu tô pensando aqui, quando você solta uma palavra dessa estrutura, dentro do que a gente está colocando aqui. Estruturado. Tá, estruturado. Categorizando. Algo estruturado, ele pode ser considerado como uma base. Tá? E a cultura é como tudo está se relacionando nesta base, certo? Se uma estrutura, a raiz dela, vamos colocar aqui, a raiz dela, a gente fala de um sistema que veio de anos no país,
né? A gente está falando de, vou usar o termo patriarcado, né? Assim, que a gente está falando assim, de homens brancos, considerando todo o contexto histórico do país. E hoje a gente chega em pleno século XXI falando de pessoas totalmente diferentes, para entrar também nessa mesma base. Primeiro, você pode ter a cultura que for aqui. Se essa base ela não for mexida, essa cultura ela fica vulnerável. E as pessoas se cansam no meio disso. Mas, ao mesmo tempo, se a cultura se fortalecer, o que está como base precisa se deslocar de alguma forma. Senão ela fica enrijecida e ela se quebra. Exato. E a cultura ela dá conta de fazer isso. A forma como as coisas acontecem aqui. Os costumes, a forma como isso se dá. E aí quando começa a aparecer pessoas diferentes, fala assim, opa, a forma como isso aqui acontece, será que Não tá se muito acontecer dessa legal. forma pode ser melhor? Até aquela estrutura que ela não quer ser mexida, ela vai pensar um pouquinho. Então, e para isso ela vai precisar de estímulo, vai precisar de comunicação constante. E aí eu acho que esse processo, ele é muito complexo. Quando a gente olha só para a estrutura, eu sou muito pessimista. No ritmo que a gente tá, não vai mexer um teco. Tudo que a gente fez foi cultura. A estrutura, ela fez isso aqui. Põe a sonorização. Ela deu um deslocamento muito ínfimo perto do tamanho que é da necessidade. Tudo que a gente está falando é cultural. É a forma como a gente quer que as coisas deveriam acontecer. Quando a gente fala assim, vamos mexer na estrutura? Não querem que mexa na estrutura. Então, esse é um outro assunto pesado, que eu acho que requer até especialistas e num outro podcast, para a gente não ser mal interpretado. Mas o que a gente tem em cima dessa base, a gente tem infinitas possibilidades que já pode contribuir para políticas públicas, para indicadores de fato de direitos humanos, para bem-estar dos espaços, das pessoas. E o que me incomoda é por que não fazer. E aí, quando a gente olha, o que você trouxe é muito importante. Os 25 engenheiros, né? Com certeza, muitos foram desenvolvidos, outros chegaram até pela própria pessoa, talvez, né? A gente sabe que as empresas são assim, né? Tem também uma rede de network e por aí vai. A pergunta que eu faço é, por que quando você está desenvolvendo uma pessoa branca, somente homem, você é permissivo ou permissiva com os erros dessa pessoa, quantas vezes possíveis, e coloca toda a rede de apoio, todo aparato de treinamento, todas as segundas chances, terceira chance, quarta, e para a pessoa negra, neste momento agora que entrou talvez para uma vaga afirmativa, que isso é só uma portinha, uma vaga afirmativa, sentou ali, e isso vai ser cobrado constantemente, porque tá na testa dela. Tá vendo? Não pode Tá errar. vendo? E aí, não pode isso errar. precisa ser pensado, sabe? Porque isso depende das pessoas que estão ali naquele momento. É orgânico, é fluido. Então, assim, a intencionalidade não é eu querer, é eu fazer. Querer, a gente quer muita coisa, mas fazer o que a gente faz. Então, esse chamado para esse olhar da diversidade no que tange o profissional é fazer. Não é querer, não é ter a melhor política, não é ter o melhor instrumento, os melhores programas. Não. É assim, entender, peraí, o que é quebrar, gente. O que é normal, você já tem que questionar. Né? Porque o normal é ser diverso, não é ser igual. Né? E quando a gente fala em desenvolvimento, capacitação, vai segregando. Então, assim, é ambiente que permanece para a mulher não poder entrar, porque aí aquele ambiente justifica a utilização de força, mas esquece que o homem também tem problema de lombalgia, tem problema de, né, entende? É umas lógicas que no mundo de hoje, eu que já estou aí quase 2 décadas e meia, né, de organizacional, não faz sentido pensar. Tá, como diz a Fernanda Young, tá cafona. Tá feio tá já, feio, né? Porque tem outras possibilidades, tem tecnologias sociais. Quantas vezes uma mulher negra... Gente, vamos falar diferente. Vamos pegar aí um trainee que está no corre, dentro da empresa e na faculdade. Já para pensar as habilidades que essa pessoa já está desenvolvendo? Entende? E aí, quando ele está na linha sucessória, questiona se ele tem habilidade ou não, porque ele não passou pelaquela formação cartesiana e experiência de vida, o empírico. Então, eu acho que, assim, de tão simples,
Não acontece porque os bloqueadores da diversidade, eles ainda existem. As empresas grandes, elas deram conta de trazer todo o ferramental, aparato, algumas têm até demonstrado como caminhos a seguir, elas estão dando conta. Mas a gente precisa olhar para todo o ciclo. A gente não está falando só das grandes empresas. A gente está falando de todas. E no setor mineral, a gente tem que olhar para aquela mineração pequena ali também. E das empresas diretas e indiretas. Porque né? as Quando grandes, você fala elas... de mineração, você está falando da empresa terceira que traz a mão de obra da turma que cozinha para o operacional, do todo povo um que ciclo. dirige. Você tem todo mesmo. um ciclo. Daqueles que o Elcio Tem chama dos invisíveis. Os invisíveis, né? Invisíveis da Tem os mineração. fornecedores também, Exato. né? Já para pensar uma mulher negra, na negra raiz, né? Que a gente fala assim, que é arrimo de família, filha mais velha, ali foi a primeira da família a ter uma faculdade, acabou puxando, né? O restante dos primos ou tios. Já para pensar que essa mulher tá negociando desde o início, tá administrando conflito desde o início, tá lidando da melhor forma com a escassez, que dentro do mercado a gente fala contability, desde o início. E por que questiona se ela tem habilidade ou não para gestão, para liderança? Se lidera uma família desde sempre. E que coisa mais difícil de liderar é família, gente. Tem o fator Então, assim, sentimental junto ainda, né? aí questiona, a pessoa está preparada? Será que a pessoa não quer? Às vezes ela não manifesta, porque o símbolo código ali daquele espaço, ele está velado, mas ele mostra que não é possível ela ir, porque ela não tem as referências. Né? E isso é muito importante. A partir do momento que se toma consciência, é sobre isso que a gente está falando que tem que quebrar, se quer. Agora, se quer continuar só no cartesiano, eu tenho ficado cartesiano também. Isso para mim é o wash. Não tem muito o que discutir, né? Porque É marketing, né? porque assim, se você não entra na minha cabeça. Se você gasta um recurso, você contrata pessoas para trabalhar estratégias, faz movimentos, tem que ter resultado. Sim. Tem que ter algum resultado. Você vai fazer por fazer, é dinheiro indicadores, perdido. Tem que retroalimentar, tem que rever Então, estratégia se não tiver efetivo. Tem que ter resultado. E tem um ponto aí, eu queria até trazer uma historinha aqui. A Prefeitura de Belo Horizonte, uns anos atrás, resolveu comprar novos vagões do metrô. E quem ganhou a licitação foi uma empresa coreana. Quando eles foram instalados, os belo-horizontinos ficaram indignados porque eles não cabiam nos assentos. Não cabiam nos assentos. As pessoas ficavam, uma pessoa gastava 2 assentos. Questão de cultura. Por quê? Porque foram vagões feitos para coreanos, que são pessoas mais estreitas, mais finas, que então miúdas, né, que ocupam menos espaço. Nós temos corpos diferentes dos corpos coreanos. Como que você vai comprar uma coisa lá para o brasileiro? Então, assim, quando for fazer lá a especificação técnica para contratação, esquecer desse detalhe. Olha, a nossa população, pela nossa estatística, que tem uma média de ombro de sei lá quantos centímetros, o peso médio da nossa população é tal, a altura é tal, a nossa população tem que caber. E aí, eu trago esse exemplo, que não tem nada a ver. Não. Ainda não cabe, eu sei que é alto, né, Gustavo? Não cabe, Gustavo, não eles compram lá. Avião também eles estão comprando na Coreia? Pois deve ser. Eu acho possível. Talvez lá no mundo dos hobbits lá, né? Porque só gente pequenininha que cabe. Dá para entender, não. Mas o fato é isso. Se você tem diversidade na hora de desenvolver um produto para atender uma população, esse produto vai atender melhor a maior parte da população. Sim. Né? Eu trouxe uma referência totalmente fora aí da mineração para falar. Tem vários casos, né? Na inteligência artificial, na questão do reconhecimento facial, tem N coisas. Inovação, né? É o que a Carla está falando. A inovação ela tem que vir com a diversidade. Né? E a gente tem que ter a mente aberta. Né? Não é só o menor preço, não é só o que me atende, é o que atende a todos.
Ou a valor, grande né? maioria, Isso. né? Gerar valor de fato. E aí eu tô lembrando aqui que o Gustavo perguntou, né? Como que a gente faz? Como que Como faz que pra entra pro participar Quantos? do Quantos? Verdade, A gente fez aqui uma né? volta. É. Só porque nós Então, duas deixa eu queríamos voltar atrás, deixa eu perguntar de Camila. novo. Eu perguntei há 1 hora atrás, Então, né? mulheres. Como que a pessoa é interessada em fazer parte, em contribuir com o Quantos, ela pode se candidatar, fazer o vestibular para entrar no Quantos? Gente, esse olhar ocidental é um caso sério, né? Nada de vestibular, primeira coisa. Pelo amor tá, de Gustavo? Deus, né? Tem várias formas, né, Camila? Primeiro, essa da mineração áreas afins. A gente, né, tá Eu sou a favor de abrir geral. relacionando. Não, na verdade, olha só, não necessariamente. acabar, De acordo com as formas de acontecendo. participação, você pode ou não estar, ou precisa ou não estar na mineração. Vou dar um exemplo aqui. Seguir as nossas redes sociais, compartilhar os nossos conteúdos, todo mundo pode fazer. E é uma forma de Todo mundo participar deve fazer. e colaborar com O o céu Quantos. não é o limite. Entende? Aham. Então, né, seguir nossas redes sociais. @Coletivo Quantos no Instagram, Coletivo Quantos no LinkedIn, né? Isso. São formas de ampla participação, tá? Para participar das discussões do coletivo, aí sim, Sim. neste momento, né? A gente está focando aí na nossa missão, enquanto instituição, né? Até porque é o que nos Público-alvo, né? fortalece, né? E Exato. nos ajuda também a recortar, porque assim, gente, o mundo não é o limite. Nessa questão nossa racial, o mundo não é o limite. Então, Mas, essas pessoas que nesse trabalham momento, no setor ou para a mineração, né, empresas associadas, né, fornecedoras, prestadoras de serviço e afins, elas podem entrar em contato por meio das nossas redes e solicitar o ingresso. Então, a nossa equipe vai responder e retornar. A forma de participação principal é por meio de um grupo de WhatsApp. A gente faz o cadastro, né, breve dessa pessoa. Tem o grupo ali de discussão, onde a gente troca as informações sobre diversas pautas, né, como a gente já trouxe aqui. Tá? Então, a gente faz dentro disso reuniões online, reuniões presenciais. E tem ainda uma outra forma de participar. Se você não quiser só participar das discussões, mas quiser colaborar efetivamente com a sua capacidade intelectual, né, as suas experiências, você pode se tornar um colaborador. Porque aí já é um outro grau de participação no coletivo. Né? Contribuir ali com a mão na massa. Mão na A massa. gente fala assim, né? E tem mais uma que eu acho construir assim, os como projetos parceiros e também, atuar. né? Sim. Que eu acho que, Perfeito. assim, o mais importante também, um dos pontos mais importantes do Quantos somos pessoas negras profissionais, né? Que além da pauta de diversidade que acaba esbarrando em todos nós, mas são profissionais em nossas áreas. Então, assim, a forma da gente também poder participar de fóruns, eventos, levar um outro olhar, tem pessoas extremamente preparadas para isso. Por que aí. não fazer? É sobre isso que a gente está falando. Para sobre, falar dos assim, seus temas, né, Camila? Para falar de geologia, de engenharia de minas, de meio ambiente, de Pautas técnicas, social, né? de ESG. Nós temos especialistas negros em todas essas áreas, dentro e fora do Quantos. Se a gente não tivesse no nosso grupinho, a gente ajuda a achar. Então, a gente pode indicar profissionais para ocupar essas posições e profissionais para trazer esses assuntos aqui nas discussões, né? Que são aí do setor. Sim, sim. E a gente Excelente. também vai assumindo as narrativas, né? A gente acaba que é muito fluídico o relacionamento e o que é essa organização do Quantos. Porque se a gente parar para pensar, são pessoas negras assumindo as próprias narrativas, né? Por mais tentam falar sobre a gente o tempo todo. Então chama a gente para a mesa para falar também e deixa a gente falar. Aham. E depois discutam com a gente, porque Lélia Gonzalez já falava, né? Como é que fica, né? Não adianta só chamar para a mesa e continuar falando só sobre nós. Sobre nós. Nós também podemos falar sobre as nossas narrativas, nossos olhares, como a gente pode contribuir. E respeitar. Então, acho que é muito importante ter, né, essa percepção, porque, gente, no final, a gente quer contribuir, né? Porque isso é importante e é caro pra gente.
Isso é muito realmente caro, sempre foi caro para nós. Uhum. Mas a gente também tem o direito de buscar essa plenitude, né? Que plenitude é essa que a gente nunca acha, né? Então, trazer para a mesa também dá esse espaço. E, gente, inovação pura, né? Não tem como, né? Inovação pura. É isso, gente. A gente já fez uma apresentação do que é o Quantos, né? Durante a nossa resenha aqui, né? A gente percorreu, né? O que o Quantos faz, como, né? Como que... E eu até tenho uma contribuição para dar também, né? Que a gente é tudo brother, né? Quando a gente vai fazer uma reunião, é divertido. É divertido. É bom demais. O papo é, né, nossa cara. O que o Quantos ainda não chegou a ser que vocês gostariam que o Quantos chegasse a ser? As perguntas dele que ele abraça, ele Na aperta verdade, sem abraçar, eu diria, né? a gente não chegou a ser ainda, mas a gente Ainda. deseja ser, né? Isso. Eu acho que uma referência da questão racial para o setor, né? Que a gente possa contribuir efetivamente com os processos das organizações, né? Então, que a gente possa ser considerado como uma possibilidade, né? O nosso movimento, ele é ainda um movimento novo, eu digo, né, novo porque... Bebê. Exato, a gente começou as discussões, né, outro dia, né? Mas a gente está dando passos concretos para que a gente consiga chegar nesse lugar onde a gente quer chegar, sabe, Gustavo? Então, eu espero, sim, que a gente consiga, ao final de um determinado período, a gente poder olhar e falar assim, não, agora sim, a gente tem uma representatividade de pessoas negras em posição de liderança. É isso que a gente deseja. A gente quer participar dessa construção junto com as empresas do setor minerário. Né? A gente quer contribuir com como fazer isso, como chegar lá. Então, as empresas que realmente têm interesse em ser diversa e inclusiva, a gente quer estar junto com elas. Uma coisa que a gente já conquistou foi um espaço de ser percebido como agentes de letramento racial dentro do setor. Isso é muito bacana, mas a gente não quer se restringir a isso. Né? A gente tem que partir do pressuposto que a gente está em pleno 2024, que as pessoas já têm que ser letradas racialmente. Mas não é. Precisam ser, mas isso é só o primeiro degrau, entendeu? De uma escadaria enorme. Né? A gente realmente precisa de letramento, mas não é só isso. O letramento para você tem algumas professoras lá na sua casa letrada, né? Cara, nasceu num ambiente isso é uma coisa interessante de falar também. A Thaís já nasceu, quando ela nasceu, já recebeu o diploma de doutora. Ali, ó. Tem dois nomes, doutora, aqui no Brasil, um de origem africana. Ela já nasceu com o doutorado dela de família. Isso é um ponto interessante de falar aqui também. Eu acho muito difícil, né, para assim... São poucas as pessoas que têm um ambiente familiar sorte. Igual você teve. É verdade. Eu sou muito grata aí ao universo por isso. Mas é uma coisa interessante de se falar também, que a gente falou desses recortes de gênero e de raça, mas a gente tem que falar também do recorte de classe. Né? Classe social no Brasil é uma coisa meio difícil da gente lidar. Sim. Mas nós três que estamos aqui somos de famílias negras que não são da classe mais baixa economicamente falando. A gente não veio do nada, da ausência. Nós tivemos a oportunidade de priorizar o estudo, a academia. Né? Nem todos. Mas a gente não teve aquelas barreiras de ser arrimo de família, ausência, de ter que passar fome, de ter que parar de estudar para
priorizar alguma coisa, né? Que é uma realidade de uma grande parte da população. A gente teve uma das famílias estrutura negras. familiar. A gente teve estrutura familiar e a gente Minimamente sabe que tudo constituída. Gente, isso mas eu passei impacta. por essa história aí, hein? Parar de estudar para priorizar a família. Familíssima, Acho que precisamos conversar temos mais. uma história aí. O minimamente já é risco, entendeu? Então, eu tô Tinha querendo paz. dizer que, assim, você tendo uma estrutura familiar, você tendo a oportunidade de dedicar à academia, a ter tranquilidade para escolher a sua profissão, escolher o seu caminho, que foi o meu caso. Eu tenho pais que minha mãe e meu pai têm graduação. A minha mãe, elas são 5 irmãs, as 5 estudaram no FMG. São raras as famílias pretas da geração dela que tem essa estrutura, ainda é, né? tá? Minha mãe e é. meu pai estudaram no FMG. São poucas, meu pai também, a maior parte dos irmãos são graduados. Né? Não é uma estrutura padrão. Agora, daqui para frente, eu acredito que a gente vai ter mais, porque as políticas afirmativas têm trazido isso aos poucos. Né? Mas quantas vezes as pessoas falam, eu sou a primeira pessoa a fazer uma graduação? Eu falo, caramba, gente. Minha família, assim, a gente conta ao contrário, quem que não tem, sabe? Quem não tem... Eu ajudei a puxar a fila lá em casa. Eu sou filho único. Tá vendo? Então, assim, eu sei que... Sou filho único, aí deu... E mesmo assim, com toda essa bagagem, tive limitações, passei por questões raciais, de discriminação, por questões de gênero ao longo da minha carreira. Né? Isso me fez fortalecer, ter posicionamento, ter senso crítico para perceber essas discriminações, essas coisinhas do dia a dia que às vezes não são diretas, igual a gente comentou, a Carla contou que, né, que a sua professora não tinha percebido que estava sofrendo uma discriminação racial, né? Que ela estava sofrendo aquela situação por ser a única professora. Isso acontece reiteradamente. Né? Para mim, igual você falou, é mais fácil. Eu já fui letrada nisso, ela fica de olho, porque o mundo é assim. Lá fora, aqui nós nos protegemos, né, minha família. Mas lá fora não é assim. E mesmo tendo essa estrutura, é tão difícil furar barreiras. Né? Então, o ambiente familiar e as oportunidades, né, de passar no vestibular é uma coisa, você conseguir concluir uma graduação é outra. Né? Se você formar e conseguir entrar numa empresa na área que você quer é outra coisa, você se manter nela, você crescer nela. Então, assim, são muitas barreiras. Né? Todas as pessoas passam por isso, mas as barreiras são mais complicadas para alguns grupos. Você vai concorrer lá e tá lá, nível de inglês. Pede mudam as inglês regras, fluente, né? Já fez intercâmbio? Que intercâmbio, rapaz? Fiz intercâmbio, ali, intercâmbio do Taquaril ali pro Alto Veracruz, que eu fiz. Não é? Intercâmbio ali rapidinho. Essa pergunta eu quero responder também, assim, o que o Quantos ainda não é. O que me conecta muito no Quantos, que eu gostaria, e eu acho que ainda não e parte um pouco da minha história, é que ele também seja visto principalmente as jovens meninas, como um espaço de esperança, onde pode sonhar também. Em que sentido? Onde possa caminhar, possa compreender e adentrar esse espaço do trabalho, um trabalho formal, mas que possam também ser profissionais, que possam estudar, que possam se desenvolver na carreira de forma mais plena, mais linear, mas que possam, ao longo dessa trajetória, ter pessoas que se identifiquem e que sinta de fato que existe uma rede de apoio, que sinta assim que basta só respirar, hoje é só respirar porque vai dar certo, tá dando certo. Mas que essas pessoas falem para essas jovens, né? Que elas não fiquem no escuro, sem saber se vai dar certo ou não. Ou seja, eu gostaria que o Quantos também fosse esse espaço, né? Porque eu acho que o direito a um trabalho formal é um direito humano, né? Ele é um direito, ele traz dignidade para a vida, ele muda um ciclo, ele pode contribuir para um rompimento de um ciclo de pobreza e ressignificar, né, gerações posteriores. Se tratando de mulheres, uma mulher negra nunca se move sozinha, ela sempre move com mais toda uma comunidade ao entorno, mas que de fato essas meninas possam encontrar mais delas, dizendo, vai,
Vai dar certo. Só ir. Só ir. Não duvide da sua capacidade. Que a gente está aqui. Então, muito massa, muito massa. Então, vamos já deixar preparado aqui o nosso próximo encontro. A gente podia fazer um com o Elcio, falando sobre o livro dele, né? Ótimo. Que é relacionamento com comunidades, né? Naquela visão ali, naquela abordagem que ele tem de trazer, né? Essas decisões ali, essa participação dentro do modelo de negócio, que é disruptivo, Claro. É uma quebra de paradigma. E a gente traz outras uma pessoas do coletivo para evolução. participar junto, né? E ancestral, né? A gente tá falando também de conectar a ancestralidade. É isso aí. O saber ancestral. É isso né? aí. O saber fazer daquele local. Que a gente tá falando é isso. O saber fazer daquele local. Aham. Né? Que é mais ancestral que isso. E no nosso caso, a oralidade, ela é muito forte. Aham. Até porque já é uma estratégia não escrever o que a gente sabe para poder apagar, né? Por isso que se dão os apagamentos. Então, assim, a gente precisa cuidar dessas oralidades e trazer para a escrita. Para que essa geração, ela acesse. Então, o que o Elcio trouxe, eu acredito que seja muito nesse sentido, né? É isso aí. Gente, missão cumprida? Compridíssima. Então é isso aí. Carlinha, muito obrigado pela brincamos. participação, Obrigada, viu? Gustavo. Thaís, Obrigada, querido. Foi ótimo. Camila já é Maravilhosas. de casa, Camila sempre Eu tá que aí. Tá agradeço. Nossa, Colocando essa energia. nossa oradora oficial. Agora eu ganhei o cargo de orador oficial. Olha só. Gastando a voz. É porque você tem uma entonação de locutora. Eu costumo dizer que, assim, eu não fico correndo atrás de microfone, não. Mas eu não largo um microfone, eu não deixo pegar o microfone quando a mensagem é importante. É isso aí. Então, assim, tem aparecido muitos momentos que tem que levar a mensagem. Então, talvez o microfone esteja mais presente, mas precisa ir. Quando você tem que levar, precisa Alguém ir. tem que né? falar. Alguém tem que falar e é o que eu falei, né, gente? Assim, se a gente não falar, todos vão falar e todos vão falar por nós. Por nós, Então a gente exato. precisa falar, Por nós mesmos. né? Por nós mesmos. Você tá bem filosófica hoje. E levar a Camila. mensagem, essa mensagem. A minha mensagem, ela não mudou. Em 2014, tem 10 anos que eu tenho perguntado em todos os espaços que eu estou, vendo pesquisa, com todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa. X%, quantas mulheres negras são? Aham. Em todos os espaços, de todas as formas. Trabalho, acadêmico, por aí vai. Então, essa pergunta talvez seja o que tem me movido e a buscar, né? Esses microfones aí para levar a mensagem. Muita força, viu, Camila? Axé. Muita força, axé. Saluba. Valeu. Gente, vocês que chegaram até aqui, muito obrigado por entrar nessa jornada junto com a gente. Na descrição desse vídeo vocês vão encontrar aí as redes sociais do Quantos, né? Façam o favor de compartilhar esse conhecimento. Como a gente sempre diz aqui, conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. Fiquem com Deus, retenham o que é bom e até o próximo IM Podcast junto com o Quantos. E...